Esportes, começando o nosso linha de passe de hoje nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Rapaz, e não é que foram lá de novo na Arena MRV e colocaram 4 para cima do Galo? O Palmeiras já tinha feito isso, agora foi a vez do Flamengo. Só para passar essa situação das contratações, né? Nesse momento, os diretores de futebol do Flamengo, o vice-presidente e o diretor, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, estão na Europa negociando jogadores, reforços para essa janela que vai começar. O presidente Rodolfo Landim está aqui hoje no estádio. Perguntei sobre o Lucas Paquetá, mas o fato é que a negociação está em andamento para empréstimo do Lucas Paquetá, que passa aquele processo de apuração do que aconteceu no envolvimento dele com os jogos de azar pela Football Association, a Federação Inglesa. Impressionante o que o Flamengo fez hoje na Arena MRV. É destaque do programa de hoje, daqui a pouco tem a coletiva do Tite. Muito bem, nação, vamos acompanhar aqui o pós-jogo de grande vitória do Mengão e um pós-jogo recheado com informações sobre Lucas Paquetá chegando no Flamengo, hein? Marcos Braz e Bruno Spindel, durante essa vitória do Mengão, avassaladora para cima do Atlético Mineiro por 4-2, estão na Inglaterra para fechar a contratação de Lucas Paquetá no Flamengo. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e bora pro vídeo. Paulo Calçade, impressionante o desempenho do Flamengo, sangue nos olhos, o jogo todo. Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, companheiros, boa noite para você que nos assiste. Sim, você olhar para aquilo que pode acontecer no futebol brasileiro e garantir, vai acontecer isso, vai dar certo, vai dar errado, é um exercício bem maluco de fazer, porque você não sabe, né? Então, a gente olhando este Flamengo, a gente só tinha uma certeza. Todos os times brasileiros com jogadores na Copa América seriam prejudicados. Claro. Com 1, com 2, com 3, com 5, prejudica. Se o jogador é convocado, é porque ele saiu de onde ele deveria estar e vai para uma competição paralela ao Campeonato Brasileiro e prejudica. Tá bom. O Flamengo saberia que seria um dos mais prejudicados. O meio de campo do Flamengo foi embora. Voltou o Pulgar agora, né? E entrou no segundo tempo. Mas o meio de campo foi embora. Isso mexe demais na estrutura do Flamengo. Então, quando o Flamengo tiver todos os jogadores à disposição, manter-se competitivo na ponta, ali, disputando ainda o título, pode ser o primeiro, o segundo, no caso é o primeiro, seria muito importante para devolver aquele time que a gente sabe que é o titular a possibilidade de disputar o título. O que acontece? Aquilo que a gente não contava, porque é a realidade que mostra agora depois de vários jogos. O Flamengo se tornou, diante desses problemas, muito competitivo, porque ali cada um percebeu o que tinha... A sua importância, claro. O que tinha que fazer. O Tite usou jogadores que normalmente ficariam no banco de reservas, entrariam no segundo tempo. Por exemplo, o Gerson, talvez seja a fase do Gerson mais competitiva, quando eu falo do ponto de vista sem a bola, de perder a bola e volta... Viu quantas vezes ele voltou hoje? Muita coisa. Aparecia então, na área do Flamengo Gerson, toda hora. O Luiz Araújo jogando por dentro, essa é a novidade do Tite, ele não está na beirada, ele está por dentro, o Gerson faz esse lado direito, na verdade é um movimento para dentro para deixar o Wesley passar. Então, o Flamengo se ajustou do jeito que poderia se ajustar. E hoje ainda... é uma necessidade, teve que deixar o Pedro no banco, porque você vai repetindo escalação, alguns principais que os times não tiram, chega uma hora que a chance de lesão do jogador é enorme. Então, assim, o resultado é magnífico diante de um Galo que tem problemas. A gente vai falar muito do Galo também, que é o desajuste do Galo em função de, por exemplo, incrível, né? A saída do Arana mexe no Scarpa, no posicionamento do Scarpa. Totalmente. Mexe no jogo do Scarpa Galo muito mal de e novo. na ideia do Milito que funcionava. O Galo não conseguiu se resolver como o Flamengo resolveu essa parada durante a Copa América. Vamos falar muito disso hoje, mas é uma bela rodada do Brasileirão. Bela rodada. Agora, Breiler, em cima desse trabalho, nesse período, né, de Copa América aí no Flamengo, então aí nós temos, claro, o Flamengo tem o melhor elenco do país, possivelmente da América do Sul, mas está sabendo usufruir desse elenco. Acho que tem um mérito aí muito grande do treinador, o Tite, de conseguir, mesmo com esses desajustes, esses desarranjos promovidos, porque não é, futebol não é assim, simplesmente vou trocar uma peça aqui por outra aqui, vai dar tudo certo e vai encaixar ali, pronto, é trocar 6 por meia dúzia. Não é assim. Muda a característica, como a gente tem visto nesse próprio Flamengo. Então, acho que tem muito mérito ali desse trabalho do Tite. Sim. E é possivelmente ali ao lado do Abel, que o Palmeiras também tem uma bela campanha nesse período de Copa América, mas o Flamengo com mais desfalques,
talvez o melhor trabalho nesse período aí no futebol brasileiro, né? Quem conseguiu se virar melhor, né? Exato. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. O que o Flamengo faz é algo sublime, porque muita gente pode tentar menosprezar essa sequência de jogos pelo fato do Flamengo ter o elenco mais caro da América do Sul. Mas o jogo de hoje, contra um adversário que também foi impactado pelos desfalques, mostra o tamanho do feito do Flamengo. São 7 jogos desde que perdeu os jogadores para a Copa América, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 pontos em 21. Líder, melhor ataque e artilheiro do campeonato. Então, essa é uma sequência que mostra uma coisa que é fora da curva, é espetacular, porque conseguir superar e amortecer desfalques tão pesados, jogadores de seleção como o Flamengo está fazendo, e com esse nível de jogo, é algo para se exaltar, algo extraordinário que o Tite tem mérito, sim, por recuperar alguns jogadores. O Atlético do Milito, a gente viu como foi esfacelado, o trabalho esfarelando por causa desses desfalques, o que é normal, é o esperado, que um trabalho decaia com tantas perdas. E como a gente está vendo no Internacional, qualquer time vai sentir desfalques desse tamanho, como o de um Dela Cruz, que foi contratado para ser uma das referências do time. Mas o Flamengo soube se adaptar de tal forma que hoje a gente enxerga o Flamengo, nesse período que deveria ser difícil, não só batendo na liderança, mas ganhando profundidade de elenco. Wesley voltou a jogar bem, Luiz Araújo voltou a jogar bem, chegando a 4 assistências nesse período. Gerson é a principal, chamou mesmo a responsabilidade diante desses desfalques. Então é um Flamengo que ganha força, ganha musculatura e principalmente mais opções confiantes. O Carlinhos mesmo estava desacreditado ali, sendo pouco usado no elenco, é acionado, marca um gol, até uma atuação um pouco mais discreta, mas fez o papel dele. Fez o dele, Então a espiral positiva realmente chegou no Flamengo. E esse Flamengo passa muita confiança, mesmo prejudicado, bastante prejudicado pela Copa América. Outra vitória importantíssima fora de casa do São Paulo diante do Atlético Paranaense. Agora, Bertozzi, assim, acho que é inadmissível, mesmo com os desfalques, sabendo mesmo das dificuldades, essas atuações do Atlético Mineiro. 4-2 não é uma goleada, porque é uma diferença de 2 gols, mas você tomou 4 gols em casa, você tinha tomado 4 do Palmeiras, tomou 4 do Vitória, que está brigando contra o rebaixamento, e um Atlético que não vence em casa desde abril. Acho que assim, mesmo levando em consideração as dificuldades, é inadmissível atuar da forma que o Atlético está atuando, né, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro, assim, é importante destacar que, como os companheiros já falaram, mas reforçando, o que o Flamengo faz durante a Copa América é notável, né? E para quem não viu o jogo, ver o placar 4-2, não conta a história, né? Não era um jogo para 2 gols de diferença, né? Para mais, sim. Era um jogo para mais, né? Isso ficou bem claro ali. O que o Tite conseguiu fazer com as peças que ele tem ele criou uma versão 2 do Flamengo, que não tem muito a ver com o Flamengo original, porque esse é um time mais vertical, esse é um time que acelera mais, esse é um time que às vezes gosta de ser pressionado, porque justamente consegue achar esse primeiro passe. Se você quer ver um gol que resume esse Flamengo atual, é o segundo gol do jogo de hoje, né? O gol do Carlinhos, que a bola vai lá no goleiro, sai de pé em pé e de repente tem um passe vertical, acelera. Todo mundo toca na bola, todo mundo praticamente toca na bola e sai o gol. Então tem muito mérito nisso. E do lado do Atlético, com menos opção, sim, porque algumas coisas que foram prometidas ao Milito lá atrás, inclusive quando ele foi contratado, tal jogador não vai sair. Mentira, né? O Atlético se desfez de alguns jogadores e hoje está precário em termos de elenco, até a janela reabrir agora, quando vão chegar jogadores. Mas talvez o que ele pudesse ter feito e não quis fazer, ou achou que não era necessário, não dá para jogar desse jeito se você não tem não dá para você fazer uma peça de teatro com intérpretes de comédia se você está fazendo uma peça de drama. Sim. Então, assim, eu acho que ele poderia, já a partir do jogo do Palmeiras, ter pensado numa maneira talvez um pouco mais cautelosa, um pouco mais conservadora, né? Por mais que ele não acredite nisso como filosofia de jogo, como uma questão emergencial. Tentou com Otávio e Paulo Vitor hoje estancar um pouco, mas não funcionou. Não funcionou, até porque o próprio Flamengo, depois que ele tem 2-0, fica com a bola aí. Foi. Então, o número de posse de bola no primeiro tempo do Atlético era isso, assim.
fica tocando a bola. Se você quiser vir, vem, porque eu vou te pegar em transição de novo. Então foram números de posse até bastante enganosos no primeiro tempo, né? E aí quando consegue finalmente o gol do 3-1, tem a expulsão do Rômulo, que é uma expulsão que sirva no mínimo de aprendizado para ele, que é um jovem muito promissor, mas entrar daquele jeito no meio de campo, já amarelado, assim. E por mais que o Atlético não tivesse jogado bem, tinha acabado de fazer o primeiro gol, trouxe um pouco do ambiente do estádio de volta, e ali o jogo acabou ali, né? Não é que o jogo acabou no quarto gol. O quarto gol só sentenciou o Atlético tomando 4 mais uma vez, mas o jogo acabou ali praticamente na expulsão. E claro que agora vai acabar a Copa América, mas hoje o Atlético passou um recado para o Flamengo, que é: o meu campeonato é diferente do seu. O seu é campeonato de título. O meu, cara, é o campeonato de sobreviver aqui e pensar nas Copas. O Atlético de hoje é bem diferente do Atlético que vai jogar as oitavas da Libertadores, a Copa do Brasil, porque agora vai poder usar. Os jogadores estão chegando, né? Principalmente o Bernard, que acho que vai ser uma peça muito importante. O Lianco, porque faltam zagueiros, né? Eu acho que tem duas questões assim muito claras que são bem interessantes para quem gosta de ver o futebol. Esse time do Flamengo, alternativo, tem mais a cara de um time do Tite do que tem o time principal e mais técnico do Flamengo. Porque ele compete mais à la Tite, do jeito que Tite gosta do futebol. Ele consegue controlar o jogo com a saída de bola que vocês citaram, que termina no gol. Ele tem mais capacidade de marcação e ele desconcentra menos sem bola do que desconcentra o outro time, que é um time tecnicamente bem superior a esse. Tanto que o meio-campo titular inteiro pertence a outro time. O trio de jogadores ali mais criativos, poderia colocar um quarteto com o Gerson, mas Gerson executando outra função, pertence ao time que está disputando a Copa América, os jogadores que estão disputando a Copa América. E o Flamengo se tornou mais forte. Não mais capaz. Mais capaz ele vai ser com os outros jogadores, se eles competirem como esses. Né? Isso, eu estou curioso para ver o que o Tite vai fazer. Eu já falei disso na outra linha de passe. Eu tenho a quase certeza de que voltam todos do time principal. Sim. Se chegarem em forma De La Cruz, Arrascaeta, voltam para o time principal na hora, porque não dá para mexer nisso. E aí você está mexendo quase no sagrado para o Flamengo, para a torcida, para a própria diretoria. Apesar dos resultados darem uma certa margem, se o Tite achar necessário, de mudança. E esse time, no final das contas, ele funciona bem porque o Tite impôs uma ideia diferente a outra equipe e ele continua com esses jogadores com uma ideia parecida, alguns encaixes diferentes, algumas características diferentes. Por isso que eu estou falando, é um baita trabalho. Então, assim, ótimo, é um baita trabalho mesmo. É impressionante como o Flamengo sobrevive e cresce durante a Copa América. O Atlético é um time do Milito. Mas o jogo do Milito é muito mais rebuscado que o jogo do Tite. Aí entra muito no que o Calçado fala sobre o calendário do futebol brasileiro e sobre você investir em jogadores técnicos. O Atlético paga um preço quando perde jogadores porque o tipo de jogo que o Milito gosta de fazer, que é um jogo que, em tese, agrada muito mais os brasileiros, é um jogo ofensivo, agressivo, imprevisível. Quando você perde atletas essenciais, você não reproduz contra os jogadores, como disse o Léo. Então por que você não dá um passo atrás? O que o Léo está falando, né? O jogo contra o Palmeiras foi um grande alerta. Foi sinal amarelo lá para o Milito. Por que você não dá um passo atrás e tenta fazer de outra forma? No espaço do tempo curto de tempo que ele tem. Eu sei que o tempo é curto. Você imagina que o técnico... O Tite deu um passo atrás. Exatamente. Ele Está aí abriu a mão comparação. da posse, não tem. Mas para ele não tem problema isso. O Milito tem. Mas que o Milito não foi contratado para dar passo atrás também. Vamos lembrar que quando ele chega, o Atlético apresentou uma nova filosofia de futebol, uma nova ideia e bancou isso. Só que o elenco hoje está deixando a desejar. Mas perfeito, mas mediante a circunstância, o contexto de Copa América, ainda teve lesões e tal. Gente, o goleiro, por exemplo, está lesionado. Gente, não dá para... Peraí, Milito, vamos pensar aqui um pouquinho? Tá feio o negócio, ó. Tá 4. Não consegue ganhar em casa e tal, a gente precisa pontuar. Dá uma segurada. Não só precisa pontuar, como precisa parar de passar vergonha. Com todo respeito, torcedor do Atlético, torcedor do Atlético aqui na redação, vergonha. Vamos trazer a coisa para o mundo mais mortal e menos para o mundo da distância. Você é o Milito. Você perde o Arana. Tá. Você tem o Scarpa, que já teve atuação boa na lateral esquerda. Você fala, vou largar tudo? Vou largar todas as minhas convicções? Ele já mexeu no Scarpa. Ou ele dá muitos passos atrás, ou ele continua tentando caminhar.
Mas como é que ele vai entendo a escolha dele. continuar Não tá caminhando funcionando. com esse time tão problemático? Aí, a avaliação do técnico, eu desconfio que ele vem do time nos treinamentos, ele acredita que uma hora vai ser possível e que no médio e curto prazo, quando chegarem as Copas, isso vai render frutos muito mais do que você dar os passos atrás e ter que retomar na frente. Porque eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra, Birner, porque o time necessariamente vai ser novo na abertura da janela. Então era pelo menos para sobreviver até a abertura Sobrevivência. da janela. Essa Mas é a enfim, palavra. agora também, falando português bem claro, já foi. O Atlético não vai ser campeão brasileiro. E deveria brigar para ser e não vai. Acho que o Milito, na escala de responsáveis, está longe do topo. Longe, mas muito longe, né? Porque as pessoas que mandam no Atlético hoje parecem ter outros interesses, né? Como limpar a barra dos amigos e esse tipo de situação. E o futebol mesmo, não sei se nesse momento é a grande prioridade. Mas é a realidade hoje. Então eu acho que ele poderia ter feito de outro jeito. Mas é importante que no final das contas não seja ele a pagar por isso. Porque eu ainda considero que o Milito foi um belo achado do Atlético. É um técnico para ficar, para receber confiança, porque dar confiança no bom momento é técnico fácil. para projeto. É um técnico para desenvolver um trabalho e acho que isso não pode ser afetado pelo momento ruim. Poderia ter feito outras escolhas, poderia, acho que deveria, mas assim, na escala de responsáveis por esse momento, ele não está no topo não, isso eu posso te garantir. Léo, e para mim a diretoria do Atlético subestimou um pouco essa temporada de Copa América, porque já é um Atlético que entra em 2024 com a realidade de SAF, com a possibilidade de investimento e promessas também de um elenco um pouco mais robusto. E o Atlético já sabia que tinha potencial de perder muitos jogadores. Eu acho essa avaliação, quando a gente fala do Atlético, um pouco ingênua. Vou explicar o porquê. O Léo sabe disso. Quando o Atlético foi endividando, que iam, na época, os mecenas, não donos de SAF, iam colocando dinheiro, eu disse aqui, é muito óbvio que o Atlético vai virar uma SAF e que eles vão ser os donos. É muito óbvio. Esse dinheiro foi gasto antes da SAF. Sim, mas... Esse dinheiro foi gasto. O Atlético tem uma dívida enorme. Eles precisam administrar isso como uma empresa de agora em diante. E você tem razão, Birner. O ponto é, a expectativa do torcedor, quando esses caras... Essa atuação do Flamengo é a melhor atuação do Flamengo no campeonato? Pensando nos jogos que o Flamengo teve aí, recentemente venceu o Bahia, acho que tem venceu o Cruzeiro. Contra o Fluminense foi muito boa também. Contra o Fluminense. Em graus de dificuldades, eles são diferentes. Assim, o grau que se apresenta de dificuldade Flamengo. Então, quando você olha o placar, você pode falar, esse aqui foi a melhor atuação. Na goleada no Vasco, por exemplo. O 6-1. Mas falar, foi a melhor. Não, isso depende do adversário, da resistência que ele pode oferecer em determinado momento. Ficou claro desde o início que o Atlético não tinha lá muita resistência para oferecer. Né? O sistema não... Por exemplo, Scarpa. O Scarpa, o Scarpa é um jogador que pode dar mais, entregar mais pro time. Já entregou mais com o Milito. O que era a função do Scarpa hoje? Tudo que o Atlético imaginava terminava do lado esquerdo, no pé do Scarpa, para ele cruzar na área. Sim. Ou cruzar baixo, ou cruzar para a entrada da área. Ele é um jogador inteligente, ele pode botar na cabeça, pode botar no pé de quem está na meia-lua. E era o que ele estava tentando. Quando o Tiarana terminava com ele na área finalizando, era melhor, né? Ele era o outro lado. Outro lado, exatamente. Né? A bola poderia terminar com ele. Então, o lado direito do Atlético, um lado que não apareceu. Então, é o seguinte, o adversário sabe isso, não precisa o treinador falar, porque quem está dentro de campo hoje tem que ter, né? Sempre foi assim o futebol, e hoje mais ainda. E o Tite é muito inteligência para enxergar isso, né? Tá tudo do lado direito do Flamengo, esquerdo do Galo. Tá bom, tem que contribuir para fechar aqui, recupera a bola e parte para o ataque. E foi o que o Flamengo fez. Então o Flamengo ele é muito prático em função daquilo que foi possível, né, a gestão possível da equipe, em função da saída de vários jogadores para a Copa América, que dão ao Flamengo a sua grande característica de posse de bola, e o Galo não conseguiu fazer isso. Não está conseguindo. Porque, sim, o Galo tem grandes jogadores, mas ele não está ainda nesse nível do Flamengo. Por circunstâncias até de poupar jogador, no caso, as substituições do Tite hoje. Entrou o Pedro. Sim, no lugar do Carlinhos. Entrou o Léo Pereira. Entrou o Pulgar. Entendeu? Tirou o Ortiz. Quem saiu do banco do Flamengo? O Atlético chegou a ter jogo com 5 no banco recentemente. Exatamente. Sim. Então, assim, é diferente. É diferente. Calçade cita o Scarpa
O grande trunfo do Scarpa no Palmeiras era a bola parada. E a bola parada no Galo ainda não está funcionando. Já no Flamengo, a bola parada virou uma coisa séria. O Flamengo tem aproveitado muito bem o Luiz Araújo. Luiz Araújo se tornou hoje no futebol brasileiro o que o Scarpa era naquela temporada de 2022. Bola parada perfeita, encontrando jogadores no meio da área, no segundo pau, com repertório. Luiz Araújo, olha lá. Não, vai buscar o Bruno Henrique. Vai muito bem. E se a gente lembrar, até na derrota contra o Juventude, na bola aérea, o Flamengo marca um gol com o Pedro, vence o Bahia também num lance de bola parada. Então o Tite, sabendo que teria esse impacto dos reforços, tem investido ainda mais na bola parada. E a gente sabe que a bola aérea vinha sendo o grande calcanhar de Aquiles da defesa do Flamengo. E passou a aprimorar um pouco mais. É claro que hoje toma um gol ali num vacilo no final, falta de concentração dos jogadores, jogo já ganho, mas ainda assim a gente percebe uma atenção da comissão técnica do Flamengo, tanto a bola aérea defensiva quanto a ofensiva, e isso se tornando um diferencial para o Flamengo. Mesmo nos jogos em que não foi brilhante, o Flamengo decidiu na bola parada, na bola aérea, e hoje abre o placar dessa forma. Os três melhores times que usam isso no Campeonato Brasileiro são Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E não por Palmeiras acaso, já é uma tradição. E não por acaso, olha quantos jogos eles resolvem dessa forma. Vai ser muito difícil competir com o Flamengo, pelo menos por enquanto, na capacidade de contratar jogadores. Vai ser muito difícil para todos. Até porque o Flamengo não precisa contratar apostas, vamos ver se dá certo, depois não deu, aí empresta e tal. O Flamengo, ele pode ser mais certeiro, ele tem capacidade, tem grana para fazer isso, escolher melhor caras formados no mercado. Então, sim, todos os outros vão ter que buscar outros caminhos para competir com o Flamengo. Isso é óbvio. Como o Palmeiras é um exemplo. Não é a mesma rota quando sai para o mercado igual o Flamengo, mas ele também tem que ser certeiro dentro do seu padrão. E tem que ter a melhor estrutura, os melhores processos internos, os melhores profissionais, o melhor centro de treinamento, os melhores equipamentos. Tudo isso os clubes precisam ter para competir com quem tem mais dinheiro. Então, o futebol brasileiro precisa abrir os olhos para isso. Alguns já perceberam. Então, não adianta ficar achando que hoje a SAF do Galo vai contratar 3, 4 jogadores de 15 milhões de euros. Cara, não vai fazer isso. Pode ser que venha a fazer, mas não é. Então tem que melhorar tudo que eles têm. O Flamengo está num outro estágio, poder né? Esse processo começou há 10, 11 anos. Né? Mas dá para competir. Sim. O que eu quero ver é agora o futebol mineiro, que tem 2 SAFs com mineiros, com torcedores comandando. Isso é interessante, né? Que são rivais, torcedores, mas são pessoas de negócio também. Todos eles são muito bem sucedidos. Sim. É o seguinte, é o dinheiro deles que está na roda, certo? Sim. Precisa melhorar o ambiente competitivo do futebol brasileiro, porque senão o dinheiro deles vai queimar. Então, se eles não melhorarem, ajudarem a melhorar o calendário, o excesso de jogos, a grana deles vai, assim, pulverizar. Sim. Então, eu espero que quem está botando dinheiro do bolso, porque quando você põe do seu, dói. Mesmo você sendo torcedor, dói um pouquinho mais. Né? Eu espero que eles ajudem a consertar o futebol brasileiro. Porque é o seguinte, cara, em julho, 8 jogos para cada um, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Né? Não dá para prever. A coisa boa é que não é. Então, tomara que hoje os mineiros que têm SAF, alô, galera, Galo e Cruzeiro, vocês estão botando o din-din do bolso, vamos ajudar a melhorar o ambiente competitivo. Não esperem a CBF fazer isso. A CBF está nem aí para vocês. Então, vocês precisam agir. É uma esperança, né? Mas sem dúvida. Você acha que eu devo estar isso? Não devo, né, Bia? Não, eu acho que deve ter esperança, não acho que ela vá se transformar em realização. É só esperança mesmo. Mas a esperança é melhor do que a desilusão. Lembra do primeiro momento da SAF, que foi, agora que todo mundo é homem de negócios aí, né? A gente vai ver todo mundo pensar mais no negócio. Aí veio o Textor. Aí veio a 777, enfim. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo essa vitória maiúscula com a autoridade do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. O Flamengo tomou um golzinho ali no finalzinho, de desatenção da defesa, mas o Flamengo sobrou durante toda a partida. Um jogaço do Flamengo. Gols marcados aí pelo Bruno Henrique, que marcou 2, Carlinhos e Ayrton Lucas. Esses aí são os artilheiros do Flamengo nessa partida, tá?
o Ayrton, teve o Ayrton Lucas provocando aí a torcida do Atlético Mineiro, mandando eles ficar quietinho, né? O Tite, o filho do Tite deu um esculachozinho no Ayrton Lucas, bora pro jogo, bora pro jogo. Uns minutos depois o Flamengo tomou um gol aí também, foi o segundo gol de desatenção, né? Então, uma baita vitória do Flamengo para cima do Atlético Mineiro, o jogo que ninguém esperava. Se fosse falar quando que vai ficar o jogo, ninguém falava que o Flamengo ia sobrar desse jeito, com os nomes que tem lá no Atlético também. Não vi falar nessa partida do Paulinho, o Scarpa deu assistência ali e tal, e o Hulk marcou os gols, mas fora isso, nada demais. O Flamengo não sofreu nessa partida, né, contra o Atlético Mineiro. Enfim, olha só, e a contratação do Paquetá, hein? Paquetá é tido como uma grande contratação para essa janela de transferência. O Flamengo vai tentar o empréstimo desse jogador. Em que você acha do Paquetá? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.